Por favor. Sr. Vice-Presidente, muito obrigado. Cumprimento então todas as pessoas presentes na sala e todos aqueles que nos acompanham à distância. E começo hoje a minha intervenção neste período antes da ordem do dia, honrando um dos compromissos que esteve na origem da criação do movimento Alternativa Com, que é o de dar voz aos cidadãos. E neste âmbito, no decorrer da última semana, fui contactado por dois municípios que, apesar de viverem em freguesias diferentes, têm um problema idêntico: toponímia e números de porta. Uma das situações reporta-se à rua Rainha Dona Amélia, zona também conhecida por Quinta das Acácias, aqui em Abrantes, e o problema prende-se com a falta de rigor na numeração de portas, havendo em alguns casos duplicação desses números, o que provoca constrangimentos na entrega de correio e de encomendas. Este município contactou-me porque, segundo ele, todos os mails que enviou para o município não tiveram resposta ou não chegaram ao destino. A segunda situação, e eu depois poderei entregar informação mais rigorosa para se poder fazer o levantamento da situação. A segunda situação prende-se com Chão de Lucas e, segundo o município que me abordou, há cerca de 2 anos foi enviado um mail para a Junta de Freguesia de Tramagal, que supostamente o terá reencaminhado para a Câmara Municipal de Abrantes, porque o assunto em causa não seria da sua competência. De acordo com o mesmo município, ao longo destes últimos 2 anos, ele tem questionado a Junta de Freguesia sobre o andamento deste processo, porque os problemas e os prejuízos acumulam-se e são cada vez maiores, e a resposta que tem obtido é que o assunto está com a Câmara Municipal de Abrantes e que esta nunca deu qualquer resposta. E se me permitem, para ficarmos com o enquadramento e com a gravidade da situação, vou ler o mail em questão. No lado nascente da freguesia de Tramagal existe uma área rural composta por diversos pontos habitacionais e outras construções agrícolas que desde há muitos anos é vulgarmente conhecida por lugar de Chão de Lucas. Atualmente residem um número aproximado de 23 pessoas em 9 de 12 fogos existentes e habitáveis. Assim, desde o Casal de Boa Vista, Val da Videira, até ao local da Fonte do Val, extrema de São Miguel do Rio Torto, tudo é Chão de Lucas, e cada proprietário tem identificado o seu prédio pelo que historicamente parece ser o mais correto ou pelo nome atribuído na matriz da AT. Esta identificação puramente aleatória e desorganizada tem acarretado diversos problemas aos residentes, quer ao nível da distribuição de correio, entregas de encomendas, ambulâncias ou até mesmo a visitantes, vendedores ou clientes que nos procuram e que dificilmente conseguem encontrar o local que pretendem porque Chão de Lucas não aparece no GPS. A Câmara Municipal de Abrantes, no seu site oficial e na pasta das freguesias, no separador de Tramagal, menciona que na freguesia existem 4 localidades: Crucifixo, Chão de Lucas, Coelheira e Barrocas. No mesmo site e no separador de informação geográfica, toponímia refere o Sistema de Informação Geográfica, SIG, a total ausência de qualquer referência a Chão de Lucas, apesar de se identificarem no mínimo 2 ruas públicas que os moradores chamam de Estrada Velha ou Rua da Horta das Amendoeiras e a Estrada de São Miguel ou Estrada de Chão de Lucas. Em consulta ao CTT, procurando os códigos postais dos referidos arruamentos, são inexistentes, constando apenas um único código, 2205-610, com a referência apenas ao local de Chão de Lucas. Na semana passada, fiquei surpreendido, e portanto na semana passada, há 2 anos atrás, portanto recordo que estou a ler um mail que tem 2 anos, pois quando fui alterar a nova morada no cartão de cidadão, o sistema informático não aceitou o nome de qualquer rua, aceitando apenas a localidade de Chão de Lucas na freguesia de Tramagal. Por todas estas razões, e de modo a ultrapassarem-se estes problemas, os moradores pedem a atribuição de toponímia e números de polícia e deixam a sugestão para a colocação de uma placa de indicação de localidade na Estrada Nacional 118, no entroncamento ao cruzamento da Ponte do Caldeirão e a Estrada de São Miguel do Rio Torto, e a colocação de placas de início e fim de localidade em toda a zona habitacional. Penso que esta situação já está resolvida e que ao longo destes 2 anos, pelo menos esta situação já foi regularizada. Também com a finalidade de regulamentar as velocidades que se praticam neste local. Portanto, partilho estes dois casos para conhecimento e para eventual resolução das situações. Agradeço que me faça chegar e depois não percebi se, quando fui em relação ao Chão de Lucas, se foi o proprietário que mandou para a Câmara e a Câmara nunca respondeu, se foi a Junta de Freguesia que falou com a Câmara e nunca respondeu. O proprietário enviou para a Junta e a Junta diz que reencaminhou para a Câmara.
Eu acho muito estranho, e eu vou dizer, nós temos um gabinete de apoio às freguesias que coordena toda essa informação que vem das juntas de freguesia, e se nós não respondermos, não vou dizer que não o fizemos, porque não tenho essa informação hoje aqui, mas acho estranho, porque nós temos esse acompanhamento, os nossos serviços, sempre que são solicitados, tentam responder e esclarecer a pessoa o porquê, porque nós temos um método organizativo em relação à atribuição da toponímia. Às vezes as pessoas até nos perguntam, mas porquê é que eu sou o número 24 e o meu vizinho que está ali mais à frente já é o 45 se eu estou ao lado? Nós tivemos que alterar essa forma de toponímia e de marcação por uma simples razão. Nós não podíamos fazer, como normalmente, numa parte da zona mais urbana, que é os números pares de um lado e os números ímpares do outro. Certo. O que é que isso acontecia? É quando eu tenho falta de preenchimento, quando viesse instalar ali uma casa e não conseguia lhe dar número, porque o número já tinha sido atribuído. Certo. E por isso, o que nós Por isso é que há os A's e os B's e por aí fora, não é? Como é que nós funcionamos? É, no início da rua, tem uma métrica. Se a casa ficar a 53 metros do início da rua, será o número 53. Se o do lado ficar a 74, será o número 74. E é essa a métrica que nós temos. Mas não é o caso de São de Lucas. Já percebi em relação a essa questão. O que eu agradeço... Pode ser a situação da Rainha Dona Amélia, Sim. onde pode haver duplicação de números, onde... Mas sabe porquê que às vezes há duplicação de números? Eu também não estou a dizer que é o caso, mas são de experiências que nós já tivemos e que nós temos vindo a resolver. Há muitas pessoas, às vezes, que colocaram números de rua, às vezes temos um lote, é o lote 44. Okay. E as pessoas às vezes assumem e metem o número 44, mas o número do lote não é o número da toponímia. Certo. São questões diferentes. Certo. Por isso é que às vezes há aqui atribuições de números que são feitas e são colocadas às vezes pelas pessoas de forma incorreta, e depois cria estas confusões. E nós tivemos ainda agora uma confusão também aqui dentro do tecido urbano em relação a essa situação que nós tivemos que corrigir por isso mesmo. É porque havia duplicação. Uns tinham o número de polícia, era o 44, e o outro metia o lote que era o 44, e tinham os dois o mesmo número na mesma rua. E não podia ser. O que nós chamamos a atenção para as pessoas virem junto da Câmara, suscitar a emissão do número toponómico, e nós depois fazem a atualização. Em relação a essa parte, nós também, quando há em colaboração com as juntas de freguesia, a atribuição do nome de rua é uma competência do município, mas é claro que nós envolvemos sempre as freguesias. Claro. Para as freguesias poderem nos informar se o nome, às vezes até acontece as pessoas tinham em tempos, chamavam aquela rua de determinada maneira, e às vezes não é a determinada maneira correta que a rua tem. Certo. E às vezes até temos pedidos para nos certificar que aquela rua teve o nome X e agora o nome Y. Por isso, agradeço que nos enviem essa informação. Os meus serviços irão, é uma área que está sobre a minha tutela, que iremos assumir e iremos responder rapidamente às pessoas e verificar o que está aqui em causa. Mas, Sr. Vice-Presidente, só para a minha intervenção, utiliza precisamente a palavra supostamente. Certo. Mas é por isso que eu estou a dizer, eu também não disse que não era verdade. Eu disse que iria averiguar em relação a essas situações, porque às vezes podia acontecer, e se isso acontecer, tinha que pedir imensa desculpa, às vezes dos serviços ter havido algum lapso da nossa parte, também pode acontecer, e o errar é humano, não é? Certo. Em relação a essa parte. Certo.